Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Fábio Seschini e você está no Viajando pela Fisiologia. Você deve estar se perguntando por que você está recebendo este e-mail com este vídeo. E a resposta é muito simples. Este é um presente que eu estou dando para você em agradecimento por você ter respondido o meu e-mail e compartilhado a sua experiência aqui no Viajando pela Fisiologia. E em segundo lugar, os meus mais sinceros agradecimentos por você ter autorizado eu utilizar o seu depoimento sobre a sua experiência com Viajando pela Fisiologia no meu site, no meu Facebook. Sem dúvida nenhuma, isso vai me ajudar muito na continuidade do Viajando pela Fisiologia. Então, eu quero deixar aqui um presente para você, que é o comentário de um artigo científico que é considerado um clássico na área do exercício e do idoso, e queria compartilhar essa informação com você. E essa é a minha missão: aumentar o nível de informações circulando na internet em todo o Brasil, para que a gente aumente o nosso nível de conhecimento nas questões ligadas à fisiologia do exercício, tanto para as pessoas saudáveis como para pessoas em diversas condições. E por isso que eu quero presentear você agora com este pequeno vídeo. Então, o artigo que eu escolhi aqui, ele é um clássico da literatura, que foi publicado no The Gerontological Society of America, que apesar de ter sido publicado no ano de 2004, ele é considerado um dos artigos mais bem estruturados, ele é um clássico da literatura. E segundo, porque uma dos coautores aqui é a doutora Maria Fiataroni, que é uma das maiores estudiosas na área do envelhecimento e do exercício. Então, o artigo de hoje ele fala sobre as respostas fisiológicas e funcionais ao treinamento de força progressivo de baixa e moderada intensidade versus alta intensidade em pessoas idosas. Então, qual que é a pergunta central desse estudo? Esse estudo quer saber o seguinte: um treinamento de força de intensidade baixa a moderada ou de alta intensidade, qual que melhora mais a força muscular e os indicadores de capacidade funcional em pessoas idosas? E é uma pergunta interessante. Por quê? Porque quando nós vemos um idoso, seja caminhando no shopping, passeando no shopping ou dentro da academia, nós temos a nítida impressão que o idoso é um ser altamente fragilizado e que, portanto, em termos de intensidade de exercício, a intensidade deveria ser de leve. E aí esse estudo traz algumas informações interessantes nesse sentido. Então, veja só como é interessante esse negócio. Esse estudo, ele utilizou pessoas idosas que não tinham experiência em prática de treinamento de força, e esses idosos ficaram treinando, fazendo treinamento de força durante 10 semanas, por 3 vezes na semana, fazendo apenas um exercício, que era a cadeira extensora. Então, 10 semanas fazendo cadeira extensora 3 vezes por semana. E cada treino era composto, então, por 3 séries com 8 repetições, com um intervalo entre 1 e 2 minutos entre essas séries. E aí esses idosos foram divididos obrigatoriamente em 3 grupos. Primeiro, um grupo controle, que era um grupo que não fazia treinamento resistido, fazia apenas as atividades da vida diária. Um grupo chamado de intensidade baixa, que foi realizado séries por volta de 40% de um RM, e aí já lá para 15 repetições. E um outro grupo chamado grupo de alta intensidade, que fez realmente 8 repetições com um percentual de um RM de 80% da força muscular. Então veja, você tem um grupo treinando o mesmo exercício, os mesmos dias por semana, durante as mesmas semanas, porém com uma intensidade baixa. 40% é baixo. E um outro grupo fazendo exatamente o mesmo exercício, os mesmos dias pela semana, durante 10 semanas, só que 80%. E interessantemente, esses idosos aqui você tem algumas variáveis ligadas à composição corporal, e aqui tem algumas variáveis ligadas à capacidade funcional. Então aqui mostra o seguinte: os idosos tinham em média 81,5 anos, e aqui você tem o grupo que fez alta intensidade, o grupo que fez baixa intensidade e o grupo que fez o grupo controle. E aí, para todas as variáveis aqui, para a idade
intensidade, para peso, para índice de massa corporal, que era em média 25,4 quilogramas por metro quadrado, a massa muscular em quilogramas, a massa muscular em termos de endurance, não existia diferença significativa de saída entre os grupos, ou seja, a idade era muito similar, o peso entre os grupos era muito similar, o índice de massa muscular era muito similar e a força, massa muscular também foi muito similar. Aqui as variáveis de capacidade funcional, como por exemplo, tempo de levantar da cadeira em segundos, potência para subir escada, potência muscular para poder subir escada e teste de corrida e caminhada de 6 minutos em média. E aí para todos os grupos aqui, tanto o que fez alta intensidade quanto o que fez baixa intensidade e o grupo controle, de início não existia nenhum tipo de diferença significativa, o que significa que todo mundo tinha a composição corporal similar e a capacidade funcional também similar. E aqui embaixo tem um dado interessante, é que os idosos que participaram desse grupo, na média, eles tinham pelo menos 2 doenças crônicas instaladas, como por exemplo hipertensão arterial, como por exemplo diabetes, como por exemplo osteopenia, osteoporose, que são exemplos comuns de doenças crônicas. Então, embora o estudo foi dividido em 3 grupos, mas as características da amostra foram similares entre esses grupos, o que impediria dizer se um grupo melhorasse mais do que o outro, que um grupo partiu de um nível acima do que o outro. Então, todo mundo igual. E aí surge aqui o primeiro resultado. Aqui nós temos o percentual de ganho, tanto de força muscular, como aqui a capacidade de endurance, a capacidade de resistência. E aí o que a gente percebe é o seguinte, tanto na força muscular quanto no endurance, o grupo controle, que está aqui, ó, não houve nem diminuição, mas também não houve aumento dessa força muscular. Isto é, não treinou, não teve resultado. A coluna branquinha, esse aqui é o grupo que fez baixa intensidade, 40% de um RM lá para 15 repetições. Em comparação ao grupo controle, houve um aumento significativo na força muscular. E a coluninha preta é o grupo que fez 80% de um RM, comparado ao grupo controle, houve um aumento significativo. Porém, quando comparado esse aumento entre quem fez baixa intensidade e quem fez alta intensidade, o grupo que fez alta intensidade teve um aumento significativamente maior na força muscular quando comparado a quem fez baixa intensidade. Então, para a força, significa o seguinte, a alta intensidade produziu maior aumento de força. A baixa intensidade também produziu aumento de força, porém em níveis menores. Aqui, na resistência muscular, que é a endurance, o grupo que fez baixa intensidade, 40% de um RM, também teve um aumento importante na capacidade de resistência comparado ao grupo controle. E aqui o grupo que fez alta intensidade, que foi maior do que o grupo controle e também foi significativamente maior do que o grupo baixa intensidade. Então, para força muscular e resistência muscular, o treinamento de alta intensidade, 80% de um RM, produziu efeitos significativamente maiores do que quando comparado a baixas intensidades. E aqui nós temos um outro gráfico muito interessante, mostrando o impacto deste aumento de força e deste aumento da endurance muscular em variáveis da capacidade funcional. Então lembra, capacidade funcional é a capacidade que o idoso tem de realizar as tarefas diárias dele sem nenhum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, o idoso faz caminhada, o idoso sobe escada, o idoso levanta da cadeira, levanta do sofá, levanta do banco do carro. Então veja só, para distância de caminhada, o grupo controle não houve diminuição significativa. O grupo que fez 40% de um RM, baixa intensidade, houve um aumento significativo na distância da caminhada. E o grupo que fez alta intensidade, houve um aumento significativamente maior do que o grupo que fez baixa intensidade, mostrando o seguinte, que o grupo que fez alta intensidade conseguiu sustentar por mais tempo uma caminhada comparado ao grupo que fez baixa intensidade ou o grupo que não fez nada. Aqui são os dados da potência muscular no movimento de subir escadas. E aí o que a gente percebe, o grupo controle houve aqui uma diminuição nessas 10 semanas, o grupo que fez 40% de um RM houve um aumento significativo e o grupo que fez 80% também houve aumento significativo. Porém, comparando baixa intensidade com alta intensidade, não houve
diferença significativa. Então, parece que é a potência muscular para o movimento de subir escada, tanto faz se você treinou 40 ou 80%, ele aumentou similar. E aqui é o tempo que o idoso leva para poder levantar da cadeira. O grupo controle, que não treinou, houve um aumento do tempo necessário para levantar da cadeira. Então a pessoa ficou mais difícil levantar da cadeira. Aqui houve diminuição significativa no tempo necessário para levantar na cadeira no grupo que fez 40% de um RM e aqui também no grupo que fez 80% de um RM. Porém, quando comparado esses dois, não houve diferença significativa. Então veja, a alta intensidade aumentou mais a força muscular, aumentou mais a endurance comparado à intensidade menor, o que se traduziu numa capacidade de manter a caminhada, fazer caminhadas mais distantes maior nesse idoso. Em termos de potência de levantar da cadeira, em termos de tempo de levantar da cadeira, não houve diferença significativa. Então, o que que isso significa e o que que isso mostra para nós? Mostra o seguinte, a importância que o idoso tem de acontecer duas coisas na vida dele. Primeiro, é fazer treinamento resistido, porque o treinamento resistido é muito melhor do que não fazer nada. Justamente porque mesmo que eu faça um treinamento a 40%, a força muscular vai aumentar, a endurance vai aumentar, então a potência muscular para subir escada vai aumentar, o tempo de levantar da cadeira vai aumentar e a minha capacidade de caminhar mais distantemente também aumenta. E se eu fizer 80%, a magnitude desses benefícios tende a ser maior. Então, esse estudo vai concluir que 80% de um RM produz melhores resultados nas variáveis de performance funcional de idosos quando comparado à intensidade menor. Porém, a intensidade menor comparada com o controle também teve bastante benefícios. Então, os autores concluíram que o treinamento de força ele é essencial ser incluído no programa de exercício do idoso para poder melhorar esta capacidade funcional. Então, se por acaso você tem um idoso que está treinando com você, converse com ele, coloque na vida dele algumas sessões de treinamento resistido que você vai ver uma melhora ainda maior do que aquela que ele está tendo com outros programas de exercício. O treinamento de força, ele potencializa os efeitos na capacidade funcional, que gera uma autonomia funcional e que gera também uma maior qualidade de vida para idosos, beleza? Então espero que você tenha gostado. Queria mais uma vez agradecer de coração a ajuda que você deu para mim, autorizando a publicação da sua experiência com Viajando pela Fisiologia e vamos seguir juntos. Muito breve estarei enviando mais e-mails para vocês, comentando outros artigos para que todos nós juntos possamos aprender, beleza? Grande beijo no coração, um grande abraço e sucesso a todos.